No século 26, um grupo de raças alienígenas se uniram para formar uma aliança militar chamada de O Pacto, cujo objetivo é encontrar a super-arma conhecida como Halo, para eliminar todos os humanos. Enquanto os humanos deixam a Terra e formam uma colônia no planeta Reach, o Comando Espacial das Nações Unidas iniciou um programa para treinar Spartans, soldados superiores geneticamente modificados. Durante sua última missão, o Master Chief, também conhecido como John, teve seu corpo tomado por uma inteligência artificial conhecida como Cortana para derrotar o inimigo. Agora ele estava à beira da morte. Então, enquanto os médicos cuidam dele, eles precisam separar a conexão com a Cortana para salvá-lo. 6 meses depois, John e sua equipe de Spartans têm uma missão no sistema Brand, onde, na aldeia local, os soldados estão tentando evacuar as pessoas, explicando que é apenas temporário, até que o perigo passe. Mas a líder, conhecida como a Mãe, se recusa a deixar a sua terra, e quando os soldados tentam forçá-los, as pessoas se revoltam. Enquanto as forças do pacto chegam ao planeta, John e outros Spartans investigam a área e encontram alguns soldados perdidos na névoa, o que faz com que seus comunicadores funcionem mal. De repente, um soldado vê algo na névoa e desaparece. Então, eles tentam abrir fogo para saber mais. Mais soldados são capturados, até que só restem o John e Paris. Nesse momento, John sente o cheiro da criatura e se move para longe antes que ela ataque. Uma luta começa entre eles e Paris tenta atirar para ajudar, apenas para ser derrubado. O John imediatamente retalha e depois de alguma luta, ele consegue matar o alienígena. Então ele procura pelo Paris, na névoa, apenas para ser atacado por mais alienígenas. John os enfrenta todos sem problemas, matando-os um por um sem piedade. Ele continua sua busca e encontra corpos de todos os soldados, mas Paris, que estava machucado, ainda estava vivo. De repente, um monte de alienígenas, incluindo poderosos árbitros, o cercam, mas ao invés de atacar, eles se afastam. O John vê uma figura misteriosa parada por perto. Nesse momento, as forças do pacto atacam com enormes feixes de energia que começam a destruir o planeta. A maioria dos habitantes ficam finalmente assustadas o suficiente para correr para a espaçonave para evacuar, mas a Mãe e seus seguidores ainda permanecem para testemunhar o fim do planeta. Quando eles retornam à sede, o John conversa com Ackerson, o novo chefe encarregado dos Spartans, e tenta explicar que o pacto está se preparando para algo grande. No entanto, Ackerson não acredita na história do John sobre esses alienígenas desaparecendo de repente e pensa que ele estava tendo alucinações, como efeito colateral da Cortana. Depois, John visita secretamente a ex-almirante Margaret, que agora é apenas uma civil. Ela pede a ele que encontre mais evidências dos planos do pacto e as leve para ela, prometendo acreditar nele em troca. Enquanto isso, nos destroços, os ex-Spartans, Saul e sua equipe libertam um criminoso chamado Felix da prisão, porque ele afirma saber a localização da doutora, a mulher que iniciou o programa Spartan, e agora é procurada pela lei. Seguindo as direções de Felix, eles encontram uma nave destruída, e Saul e Felix se preparam para investigar. Depois de atravessarem uma ponte perigosa, eles chegam ao porão de carga, mas quando Saul abre a cápsula, ela estava vazia. Nesse momento, sua espaçonave vai embora e um grupo de soldados aparece para prender Saul, revelando que essa era uma armadilha de Felix, que quer receber a recompensa por ele. Em um local secreto, interrogam uma jovem chamada Julia sobre o que acontece quando ela sai da sala. Julia conta sobre um corredor e várias salas que não é permitido olhar. Antes que a doutora possa pedir mais detalhes, o nariz da Julia começa a sangrar e ela morre. Mais tarde, tenta questionar uma nova Julia, mas o mesmo acontece, seu nariz sangra e ela morre. Em um acampamento de refugiados, um homem estava escaneando todos os habitantes para encontrar escravos contratados que devem voltar ao trabalho. Quen se esconde em um túnel e tenta remover o rastreador da sua orelha, mas infelizmente é pega em flagrante e precisa fugir. Quando um homem a encurrala em uma plataforma, ela o empurra para o chão. Outro homem continua a persegui-la, então ela quebra uma garrafa na cabeça dele para derrubá-lo. Mais homens vêm atrás dela, então a Quen pula no túnel de lixo para escapar. Em seguida, ela remove o rastreador e se esconde. Os homens logo chegam e começam a procurá-la, mas quando um cara se vira, descobre que Quen empurrou seu parceiro para fora no espaço. Quando Quen tenta sair sorrateiramente, o último cara pula sobre ela, então ela o esfaqueia na cabeça com seu rastreador. Depois,
Quan se encontra com o filho de Sang, Kessler, e tenta dizer a ele que ele e a sua mãe estão em perigo. Quando Kessler diz que o seu pai os protegerá, Kanan precisa informá-lo que Sor não está voltando. Ao mesmo tempo, Lyra, esposa do Sor, estava ficando suspeita da tripulação e do seu marido, que prometeu que procuraria por ele, mas não estava fazendo muito esforço. Na sede, Jon admite para um colega, um Spartan, Kai, que ele acha que a pessoa misteriosa que fez os alienígenas saírem durante a luta era sua ex-namorada que deveria estar morta. Nesse momento, Jon vê um funcionário, o Chang, do time Cobalt, em espera, o que não fazia sentido porque eles deveriam estar em uma missão. O Jon vai perguntar a Ackerson sobre isso, mas ele descarta suas preocupações. Enquanto isso, a Spartan RZ treina nas instalações enquanto tenta esconder as suas lesões. Ela não quer que os outros saibam, senão pensarão que ela é fraca e a retirarão das missões. Mais tarde, durante um exercício de treinamento no campo, ela estava muito lenta, mas nega. Então, um Spartan a derruba com um tiro. Desesperada para provar que está bem, RZ escala para longe e abre fogo para distraí-los antes de correr novamente. Ela continua a ser lenta e desajeitada, então dessa vez ela cai por conta própria. Mais tarde, a RZ finalmente concorda em ver um curandeiro. Ela observa os funcionários levarem a garota morta embora e conversa com Ackerson, que é o cara que a mantém naquela casa. No entanto, Ackerson se recusa a responder às suas perguntas e traz uma nova clone da Julia para ser a sua assistente. Nesse momento, a árvore no quarto pega fogo, mas Ackerson simplesmente sai, revelando que estava em um holograma inofensivo. Depois, Ackerson vai para outro quarto, onde ele estava mantendo uma pedra angular, que é um dispositivo que pode lhe dar acesso ao Halo. Quando está prestes a pegá-lo, Cortana aparece para informá-lo de que terminou a simulação que ele pediu. Seus cálculos indicam uma probabilidade de 97% de algo ruim acontecer, então Ackerson conclui que não há nada que possam fazer para impedir isso. À noite, Jon visita Paris para perguntar por que ela não estava apoiando a sua história sobre alienígenas deixando a batalha. Paris admite que os viu, mas ela se sente culpada porque todos os seus homens foram mortos e ela não consegue explicar como sobreviveu. Então Jon volta para a sede e verifica o progresso do Esquadrão Cobalt, apenas para descobrir que eles nunca deixaram o planeta. Ele percebe que estão interferindo nas comunicações antes de destruir planetas, e seu próximo alvo é Hack. Desesperado, Jon mente para sua equipe e diz a eles que tem permissão para salvar o Esquadrão Cobalt. Então, eles partem. Segundos depois, o Pacto chega em uma base em Reach e começa a matar soldados, que não podem fazer nada contra esses alienígenas poderosos. Makee lidera o ataque e abre uma porta para roubar uma pedra angular do Halo. Logo depois, a equipe do Jon pousa em Reach e tenta contatar o Esquadrão Cobalt, mas sem sucesso. Eles procuram a área e entram em um prédio onde notam alimentos abandonados, o que significa que as pessoas aqui saíram às pressas. Quando eles ativam a energia, um barulho estranho com vozes distorcidas podem ser ouvidos nos comunicadores. Jon reconhece como o ruído que ouviu durante o último ataque. Nesse momento, eles escutam batidas vindas do porão, então vão investigar. Enquanto isso, Paris adormece na sua mesa enquanto escuta uma gravação da sua última luta. Ela estava batendo o dedo no mesmo ritmo que aquele barulho que o Jon escutou no porão. De repente, uma voz do Pacto acorda. A equipe do Jon se aproxima de uma porta misteriosa, apenas para serem cercados por soldados que os prendem por pegarem uma nave e as armas sem autorização. Jon abre a porta mesmo assim, apenas para encontrar o quarto vazio. Quando a equipe do Jon retorna à sede, Almirante Kay os repreende por insubordinação e suspende a todos. Jon tem certeza de que o Esquadrão Cobalt estava naquele prédio. Kay mostra a ele a rota de voo, provando o contrário, e o Jon diz que viu um arquivo diferente. Alguém mudou isso. Kay decide submeter o Jon a monitoramento neuroquímico, e sua equipe não sabe se podem confiar nele. Momentos depois, 2 guardas escoltam Jon para sua avaliação psicológica, mas assim que entram no elevador, Jon nocauteia os 2. Ao mesmo tempo, Kai tenta explicar a Ackerson que o resto da equipe foi enganada por Jon e não sabiam que a missão não era autorizada. Ackerson não se importa e informa que Jon escapou, então Kai se oferece para ajudar. Enquanto isso, o Esquadrão Cobalt foi encontrado morto perto do prédio que o Jon procurou. Ackerson diz que eles vão listar oficialmente os corpos como desaparecidos em ação, deixando Case irritado,
porque John estava certo o tempo todo, e obviamente Ackerson sabia disso. No entanto, Ackerson chama a chegada do pacto de inevitável e até admite que seus superiores já sabem da situação. Se eles enviarem um alerta, causará caos e pânico. Então a melhor opção é começar a se preparar para a evacuação silenciosa. Nos destroços, Lyra é repentinamente arrastada para o túnel. Então ela tenta se defender, mas acaba sendo Quan. Quan avisa Lyra que ela estava em perigo, porque a tripulação do SAR foi comprada. Então Lyra precisa sair com Kessler imediatamente. Lyra corre para sua casa e encontra a tripulação brincando com Kessler. Eles informam que consertaram a nave e podem ir procurar por SAR juntos. Mas Lyra os rejeita e os faz sair. Mais tarde, Lyra, Quan e Kessler se esgueiram e esperam por um grande grupo de pessoas entrar na área de embarque para que possam se esconder na multidão. Eles conseguem entrar na nave do SAR e decolam. Mas a antiga tripulação acaba vendo isso e fecha o portão. Desesperada para salvar seu filho, Lyra dá a Quan seu colar para comprar passagens e faz ela prometer tirar Kessler dali. Então, ela desce da nave e ataca a tripulação do SAR. Infelizmente, ela é rapidamente dominada e capturada. Em seguida, a tripulação interroga Lyra e enquanto um estranho som de batidas ecoa ao fundo, a tripulação estava cansada de ser pobre enquanto a família deles vive bem. Então eles querem o dinheiro. Mas Lyra genuinamente não sabe do que eles estão falando e acha que estão sendo manipulados. Enquanto alguns membros da tripulação vão investigar de onde vem o som, os outros jogam Lyra em um compartimento de ar para fazê-la falar, mas ela não pode dizer a localização de algo que não existe. Eventualmente ela desmaia. Quando Lyra acorda, ela encontra Quan com uma faca ensanguentada na mão, revelando que ela fez o barulho para atrair os outros e matá-los. O último membro da tripulação tenta atacá-los, mas a Quan rapidamente a mata também. Mais tarde, Ackerson vai se despedir da Halsey, que decide contar a Ackerson todos os detalhes de como a sua irmã Julia morreu, porque seu corpo não suportava as modificações dos Spartans. Ackerson, chateado, sai sem dizer uma única palavra, mas retorna um segundo depois para deixar Soren com ela. Enquanto isso, John se encontra com Margaret e conta a ela o que estava acontecendo. Ele quer avisar a todos sobre a chegada do pacto, mas Margaret pede a ele para ficar quieto por enquanto e seguir as ordens. O John percebe que ela nunca realmente deixou a organização e sai chateado. Depois, John procura por Paris e a encontra em uma igreja. Paris admite que também viu a Mickey durante a luta deles e que não conseguiu dormir desde então, porque não consegue tirar o som da cabeça. Então ela dá ao John a gravação daquela luta. Não é apenas interferência ou um som, mas algo por baixo. Uma mensagem na língua do pacto que ela traduz como uma ameaça de matar todos os humanos. Nesse momento, uma explosão atinge a igreja e logo explosões acontecem por toda a cidade. As pessoas entram em pânico e correm pelas ruas enquanto as casas são queimadas e a morte cobre cada esquina. Paris corre para sua casa, mas John para ela a tempo, antes que ela também seja queimada, e aponta que a sua família se foi. Enquanto Paris tem um colapso, um soldado do pacto ataca as pessoas enquanto usa camuflagem ativa, mas John consegue vê-lo e derruba o alienígena pela janela. Uma luta se segue e depois de muita luta, John consegue quebrar o pescoço da criatura. Com a falta de energia na colônia, a sala com a Halsey e Soren perdem o holograma e revela que eles estão dentro de uma cela. Como os alarmes estão desligados, eles saem para investigar e percebem que estão na sede, o que significa que a Halsey conhece o caminho e os guia. Eventualmente, encontram um monte de soldados mortos por plasma e pegam as suas armas. Então, eles entram em outro corredor e encontram a sala com a Cortana, que diz para eles fugirem. De repente, a Cortana desaparece porque Mickey a pega e vai embora. Enquanto envia um alienígena para atacar, Halsey e Soren precisam correr rápido. De volta a John e Paris, eles correm pela cidade e conseguem ver como o pacto destrói tudo ao redor deles. Então eles têm que desviar de muitos tiros e explosões no céu. Eles também podem ver naves evacuando as pessoas da sede. Depois de muita corrida, eles encontram RZ e outros soldados, fazendo o possível para lutar de volta. Então, os dois pegam algumas armas e se juntam a eles. O grupo perdeu a comunicação com a sede, então o John os convence a fazer um plano para avançar e voltar para a base. Depois de atirarem muitos inimigos sobre um muro, o grupo se esgueira para dentro de um prédio onde são cercados por um monte de alienígenas. Eles conseguem abatê-los, mas perdem alguns soldados no processo. John quebra uma janela para que possam pular, mas RZ leva um momento para lamentar por um amigo perdido. Então ela joga uma granada no backup dos alienígenas que se aproximam e pula também.
Nesse momento, um alienígena maior, conhecido como Raid, apareceu. Então, o último soldado decide se juntar aos seus camaradas caídos e se voluntaria para correr em direção ao Raid com alguns explosivos. A criatura morre, e agora o John, Paris e Rhys podem continuar o seu caminho. Logo o trio chega à sede, onde dezenas de soldados estão sendo tratados. Por conta dos ferimentos, John e Rhys querem se equipar, mas descobrem que Ackerson levou todas as armaduras Spartans, e Kai também não está por perto, o que é estranho. John vai confrontar Case, que explica que a derrota do Esquadrão Cobalt deixou um ponto cego que permitiu o pacto pousar. A decisão foi deixar Reach cair para que todo o pessoal importante e as frotas desapareçam. Enquanto o pacto ataca todas as estações de energia, Case ainda quer lutar, mas a prioridade deve ser a evacuação. Ele mostra a John um plano para prosseguir enquanto Reach continua a cair. A maioria dos soldados sai para continuar a evacuação, enquanto outros se juntam a John e seus colegas Spartans, Rhys e Vanek, para uma posição fora da cabeça da ponte da sede. Case é encontrado por Saren e Halsey, e ele concorda em levá-los ao transporte de evacuação. Halsey informa Case que Mickey estava vivo e tem a Cortana. Enquanto os soldados na ponte abrem fogo nos alienígenas que se aproximam, o grupo de Case chega ao hangar, e Saren escuta um barulho estranho. De repente, um grupo de aliens de elite ataca, causando caos e morte. Case pede ajuda da equipe da ponte, mas eles também estão ocupados. Os soldados normais dizem aos 3 Spartans para protegerem os civis, pois podem segurar a ponte. Enquanto isso, no hangar, os poucos soldados lá estão fazendo o melhor para defender as naves. Os civis estão todos a bordo, mas as linhas de combustível ainda estão conectadas, então Case precisa deixar o transporte para desconectá-las. Ele consegue apertar o botão facilmente, e a tubulação cai, espalhando o combustível no chão. Então, ele é cercado por aliens. Case diz a Paris para pilotar a nave e partir sem ele. Enquanto a nave decola, Case acende seu cachimbo, causando uma enorme explosão que derruba todos os aliens no hangar. Halsey, Saren, os Spartans e a maioria dos soldados conseguem se esconder atrás do portão a tempo e sobrevivem à explosão. O grupo observa a cidade em chamas, mas outro combate começa. Independente de quantos tiros disparem, os aliens continuam vindo, e o John vai enfrentar mano a mano os alienígenas. Ele consegue roubar uma espada de plasma, mas é rapidamente derrubado. Quando o alienígena está prestes a acabar com ele, Mickey aparece para impedi-lo. Vanek tenta usar a distração para atacar os aliens por trás, mas o alienígena é rápido e o mata primeiro, com um dardo explosivo. Mickey sai com o alienígena, enquanto a equipe do John continua a lutar contra os inimigos que chegam. Depois de muitos tiros, as coisas de repente ficam quietas e um alienígena extra perigoso cai do teto. Os soldados trabalham juntos e atiram ao mesmo tempo, cercando de fogo até que o inimigo caia. Então uma nave aparece perto do buraco na parede. É Lyra, que abre a porta para eles. Enquanto os soldados correm para dentro, Quan usa uma metralhadora para atirar nos alienígenas que continuam chegando. No entanto, Rhys se recusa a deixar Vanek para trás e corre para a fumaça. Segundos depois, ela volta com o corpo do Vanek nos ombros. Infelizmente, um alienígena ainda consegue acertá-la nas costas, e ela cai. Então Quan e Lyra correm para arrastar o corpo dela para dentro da nave, que decola enquanto John observa a cidade desmoronar antes de desmaiar. Halsey corre para ajudá-lo, enquanto John tem um flashback do momento em que quase morreu 6 meses atrás, quando a Cortana implorou a Margaret para salvar o John, e Margaret concordou, contanto que Cortana fizesse algo para ela em troca. Em uma outra nave, Mickey observa Rich queimar antes de contar pro alienígena que ela precisa acessar a Cortana para encontrar a localização do Halo. Depois de muitas tentativas fracassadas, Cortana finalmente aparece na frente dela, mas se recusa a compartilhar qualquer informação sobre o John. Mickey fica furiosa e a ameaça, mas a Cortana simplesmente desaparece. Quando o John acorda, ele vê que Rhys foi entubada. Halsey é informada de que Rhys precisará de uma cirurgia para sobreviver, mas eles não têm as ferramentas para fazer isso aqui. Ela também revela que o John acabou de acordar de um coma de 2 dias e ainda não conseguiram entrar em contato com outras equipes ou naves. O John, desesperado, quer voltar para buscar sobreviventes, mas Halsey diz que não há mais ninguém. Então o John desmaia por conta de uma febre e dorme por mais 3 dias. Ainda não conseguem fazer contato com ninguém, então, por enquanto, a nave pousa em um posto de mineração chamado Aurea.
Halsey leva Rhys para o hospital para fazer a cirurgia, enquanto Soren e Lyra procuram pelo filho deles que supostamente estava se escondendo nesse planeta. O casal entra em uma loja e paga ao balconista por informações sobre o seu filho. Depois eles pegam um caminhão para ir ao endereço certo, e como forma de lamentar as suas perdas, Lyra tira sua peruca e a joga fora. Eventualmente, Lyra e Soren chegam a uma plantação e encontram uma casa. A mulher que abre a porta se recusa a devolver a criança, dizendo que ele é deles agora. Lyra fica furiosa e a arrasta para fora, pedindo para deixar as negociações com ela, enquanto Soren oferece um discurso sincero para as mulheres. Lyra escuta um barulho e o segue para encontrar o garoto com o capacete, mas quando ela remove o capacete, descobre que não é Kessler. O garoto diz que viu Kessler na nave e ele foi levado embora. Momentos depois, Rhys acorda da cirurgia e Halsey explica que ela fez quase tudo o que pôde, mas o dano é significativo e ela não será um soldado que era antes. Enquanto isso, Quan arrasta o corpo do Van morro acima e cava uma cova para ele. De repente, ela é cercada por um grupo de pessoas de capas vermelhas. John escuta Quan gritando e corre para ajudá-la. Acontece que os moradores locais são contra enterros e acham que o corpo deveria ser queimado para que ele pudesse encontrar o seu caminho. John não entende o luto e diz a Quan para colocar Vanek no céu. Logo, Rhys e Halsey se juntam a eles, e depois de trocarem algumas palavras, John é quem acende o corpo de Vanek. Enquanto observa as chamas, Quan escuta uma voz dizendo para ela se juntar a eles. De repente, a mão aparece na frente dela e todos os outros desaparecem, fazendo-a perceber que estava em um plano espiritual. A mãe explica que fala por todos os planetas e repreende Quan por esquecer de onde vem. Ela diz que o monstro está perto e implora Quan por ajuda, chamando-a de protetora. Depois de ver uma visão misteriosa, a Quan estava de volta ao funeral. Voltando a Mickey, ela fica chocada ao ver que estão voltando para a sede do Covenant. O alienígena explica que a frota foi chamada de volta porque seus superiores consideram a missão um fracasso. Uma discussão surge entre o alienígena e a Mickey, que explica que eles têm o poder necessário e não os sacerdotes. O alienígena acha que ela estava tentando manipulá-lo, mas nesse momento Cortana reproduz uma imagem do Halo. Mickey usa isso para fazer o alienígena pensar que ele estava causando isso, porque é o seu destino, assim como o dela. Convencido, o alienígena dirige a nave para longe. No dia seguinte, Lyra volta à loja e ameaça o balconista com um morcego e um arame farpado até que ele confesse a verdade. Foi a união que levou Kessler. Enquanto isso, Rhys precisa se locomover com uma lata e continua a sentir dor. Então ela informa ao John que vai ficar naquele planeta porque a sua luta acabou. John estava arrasado porque Rhys é tudo o que resta da sua equipe, mas a Rhys se despede dele com um abraço. Em uma instalação de treinamento no planeta, Ackerson observa Kai vestindo seu traje Spartan e encontrando milhares de soldados que a aceitam como a sua líder. Ele a manipulou com sucesso, fazendo-a pensar que todos os outros Spartans estão mortos. Um desses soldados é Pérez, que se junta a uma equipe menor em uma missão para derrubar uma nave da Covenant, implantando um vírus. O grupo salta de uma nave e a Covenant imediatamente abre fogo contra eles, derrubando alguns soldados. Os lutadores restantes conseguem entrar na nave e uma batalha intensa se segue. À medida que mais e mais soldados são derrubados pelo inimigo, Pérez consegue correr rápido o suficiente para alcançar o console, mas quando estão prestes a injetar o vírus, ela é baleada e acorda em uma cadeira, revelando que tudo isso foi uma simulação de treinamento conduzida por Kai. Ela repreende a todos por não trabalharem em equipe e submetem à simulação de novo. Pérez não segue as ordens porque acha que seguir o mesmo plano os fará falhar novamente, e dessa vez eles conseguem concluir a missão. Voltando à equipe do John, eles chegam a Onyx e se separam rapidamente. Quan continua vendo a mãe entre as árvores, então ela a segue enquanto Halsey diz a Lyra onde encontrar Kessler, antes de também deixar o grupo. John diz ao casal para ir encontrar o seu filho, enquanto ele sai para lutar contra os soldados que patrulham a área. Ele derrota todos em segundos sem nem suar, porém logo chega um exército maior e o prende. Quan ainda estava correndo pela floresta e vê a mãe ao lado de um poço, então ela pula dentro e é pega por uma luz estranha. Lá encontra Halsey, que revela que é onde tudo começou. Enquanto exploram a área, Halsey explica que viveu nessa instalação subterrânea por cerca de 2 décadas, porém logo se perde, alegando que a instalação foi alterada. Quan vê a mãe guiando-a, então a segue com a Halsey atrás dela.
Eventualmente, eles encontram um laboratório onde a antiga equipe da Halsey estava secretamente conduzindo sua pesquisa sobre uma estrutura misteriosa que encontraram, um DNA que era de uma mistura de humano e Covenant. Quando Quen toca a estrutura, uma pequena gema começa a brilhar. Ela a retira e um mapa estelar aparece na frente deles. Ao mover a gema, ela ativa os segredos do mapa e abre a estrutura, revelando uma ponte de luz que os leva a um laboratório antigo. Eles encontram os restos de um cientista que parece quase um humano, mas quando tocam para pegar uma pequena caixa, o prédio começa a tremer. O grupo foge e alcança o outro lado antes que a ponte de luz desapareça, vendo no abismo uma enorme cidade alienígena. Enquanto isso, um sacerdote encontra o alienígena e a Mickey pretendendo matá-los por desobedecerem às ordens. O alienígena consegue assustá-lo, mas ele exige que a Mickey resolva as coisas logo. A Mickey jura que pode controlar as chaves, mas assim que o alienígena sai da sala, Cortana aparece e diz que sabe que a Mickey estava mentindo. Acontece que a Mickey precisa estar com o John para chegar ao Halo. Cortana oferece a sua ajuda a Mickey, mas em troca, ela solicita ser conectada ao sistema da nave. A Mickey estava desconfiada das motivações da Cortana, mas não tem outra escolha. Na instalação de treinamento, os soldados levam o John e o acorrentam, mas ele rapidamente se defende e derruba todos em questão de segundos. Tudo isso é gravado pelas câmeras de segurança e é mostrado para Kai dizendo que o John estava trabalhando para Covenant e estava aqui apenas para roubá-los. Ackerson conseguiu contrabandear do Rich quando escapou. John saiu da cela e se moveu cuidadosamente até encontrar uma sala de computadores, onde é confrontado por Kai. Ele tenta explicar que Ackerson a manipulou, mas Kai não acredita nele e começou a lutar contra ele. Ambos são Spartans com as mesmas alterações, mas Kai tem seu traje e John não, sem mencionar que ele não quer machucá-la, então não estava usando toda a sua força. Kai domina o John e o espanca, deixando seu corpo sangrando no chão. Antes de sair da sala, nesse momento, os computadores na instalação começam a falhar, pois a Cortana assume o controle de repente. Ela aparece diante do John e diz que estava com a Covenant. Então, ele precisa encontrar a Keystone para se conectar com a Mickey e impedi-la. Então ela aparece ao lado da Margaret para dar uma atualização, e a Margaret lembra ela de um acordo deles. Cortana deve ficar com a Covenant e continuar espionando a Mickey. Enquanto isso, Kai confronta Ackerson porque percebeu que ele manipulou a simulação de treinamento. Quando ele oferece outro discurso manipulador, Kai percebe que o John estava dizendo a verdade. Ackerson admite que mentiu e Kai corre para ajudar o John. Falando em John, ele se move pela instalação sem problemas porque a Cortana abre e fecha qualquer porta que ele precisa para mantê-lo seguro. O sacerdote descobre a transmissão enviada por Cortana e ordena ao alienígena que mate a Mickey. No entanto, o alienígena se recusa a obedecer e acaba lutando contra os guardas do sacerdote. Enquanto o caos se instala na nave, a Mickey percebe seu Keystone brilhando e rasteja até ele ao mesmo tempo em que o John encontra o dele na instalação. As consciências de Mickey e John aparecem no Halo, e o John pede a Mickey que não ajude a Covenant porque eles vão erradicar a humanidade. No entanto, a Mickey não quer que nem a Covenant nem os humanos controlem o Halo. Ela quer que o John se junte a ela e juntos construam um mundo novo. Depois de destruir ambas as raças, nesse momento, soldados de ambos os lados ameaçam atacá-los. Então, eles soltam o Keystone e a onda de choque resultante afasta todos. O alienígena continua lutando contra os guardas e a Mickey agarra a Cortana para fugir. O sacerdote corre atrás dela, então a Cortana aparece na frente dele para distraí-lo. A Mickey aproveita a chance para esfaqueá-lo por trás, e a Cortana confirma que, graças à conversa da Mickey com o John, ela encontrou a localização do Halo no mapa. Depois, Mickey agradece ao alienígena por defendê-la ao conseguir seu símbolo no peito dela. Na instalação de treinamento, os técnicos rastreiam a transmissão da Cortana para a frota da Covenant, e a Margaret ordena a Ackerson que prepare os soldados para um ataque. Enquanto isso, um monte de soldados cerca o John. No entanto, ele se recusa a seguir as ordens do seu general. A general estava furiosa, mas antes que possam agir, Kai a nocauteia por trás. Momentos depois, os soldados que foram atrás da Covenant são completamente dizimados, e Margaret decide enviar outra equipe. A Margaret diz que estava disposta a sacrificar todo o exército para impedir que a Covenant chegue ao Halo. Enquanto isso, Saren e Lyra seguem as direções que Halsey deu a Lyra, mas quando Saren vê onde estão,
ele rapidamente arrasta sua esposa para longe. Acontece que esse era o campo de treinamento onde eles jogavam crianças para treiná-las para serem Spartans. E Soren lembra que Kessler sempre quis ser um. No entanto, Lyra se recusa a sair porque não quer que seu filho se torne um assassino sem mente. Quando um monte de crianças aparece no campo para um treinamento brutal, Soren entra para lutar contra os soldados que se aproximam. Infelizmente, enquanto ele está lutando, os soldados aproveitam a chance para capturar Kessler e Lyra e fogem dali. Logo depois, Jon encontra Ackerson e começa a estrangular ele, até que o Ackerson revele onde ele guardou o traje do Jon. No caminho para fora, Ackerson revela que Margaret é uma mentirosa e que o vírus que a frota usará na Covenant é maior do que eles foram informados. Uma vez ativado, ele queimará tudo em 1 milhão de milhas, tanto Covenant quanto humanos. Depois que o Jon e Kai pegam seus trajes, Jon exige que Ackerson confronte Margaret. Ackerson faz isso, mas a Margaret apenas manda seus guardas prendê-lo e essa distração é suficiente para o Jon roubar uma nave e voar para o Halo. Antes de partir, ele fala com a base inteira através dos comunicadores para informar que estava vivo. Enquanto Kai lidera os soldados na missão, de repente Jon é cercado pela escuridão, e uma voz misteriosa lhe fala sobre algo sombrio e sinistro em uma instalação distante. No laboratório subterrâneo, a equipe abre a caixa e descobre que há esporos ativos nela. Logo, uma assistente de laboratório começa a se sentir mal e ataca um colega, esfaqueando no pescoço. Outros cientistas têm que contê-la antes de evitar mais danos. Enquanto isso, Quan se reúne com Soren na nave, onde ele estava reunindo armas para salvar a sua família. Quando a equipe de Kai chega à localização da frota da Covenant, uma explosão atinge a sua nave e os lança para o espaço. Depois de flutuar desesperadamente, eles conseguem controlar os trajes e obter informações para logo pousar em uma nave da Covenant. A equipe entra, mas mal consegue explorar antes do ataque inimigo. Eles tentam se defender da melhor maneira possível, mas os alienígenas continuam vindo e estão começando a ficar sem munição. Kai pede reforços, mas Margaret se recusa a enviar ajuda, porque quer que a prioridade seja o Halo. Mickey percebe que estão sendo cercados por humanos e pede ajuda a Cortana, mas a inteligência artificial se recusa, então Mickey destrói o dispositivo para excluir ela. Sentindo-se culpado, Jon decide salvar a equipe de Kai em vez de ir atrás do Halo. Kai e Paris se separam do grupo e tentam lutar com as armas dos alienígenas, mas ainda estão cercados. Quando acham que tudo está perdido, Jon aparece e começa a matar os alienígenas com habilidades de combate incríveis. Depois que todos os inimigos estão derrotados, Jon carrega uma pessoa ferida para longe, mas Kai fica para trás para terminar algo na prisão da instalação. Kessler e Lyra notam a assistente de laboratório louca em outra cela, mas não conseguem ver um inseto assustador saindo dela. Mais tarde, quando Quan e Soren chegam, descobrem que todos os guardas estão congelados no lugar nas celas. Lyra grita porque o corpo da assistente de laboratório estava sofrendo mutação, e estende um braço assustador através das grades. Felizmente, Ackerson estava armado e a abate imediatamente. Mas outros prisioneiros também estavam sofrendo mutações. Soren e Quan escutam os gritos e os seguem, chegando a tempo de abater os monstros e resgatar a família do Soren, além de Ackerson. Voltando ao Jon, ele deixa Paris com a unidade médica e pula para fora enquanto ainda escuta a voz estranha na sua cabeça. Ele alcança a nave principal da Covenant e não encontra a Mickey, mas o dispositivo da Cortana estava destruído no chão. De repente a Cortana fala, revelando que se integrou ao sistema da nave. Ela avisa ao Jon que é tarde demais, pois a nave estava em rota de colisão. Sem hesitar, o Jon destrói o console da nave e se integra com a inteligência artificial. A nave cai, mas o Jon acorda ileso dentro do Halo. Depois de pegar uma lâmina de plasma, o Jon vai procurar Mickey, ao mesmo tempo em que Kai colide uma nave da Covenant com o transportador de assalto da Covenant. Isso dá aos humanos a vantagem na batalha, mas também a mata no processo. Na instalação, Margaret ordena que os soldados levem a Halsey. Margaret quer que ela convença o Jon, mas a Halsey se recusa a ajudar. De repente, os técnicos começam a se atacar, o que significa que Halsey trouxe esporos com ela. A Halsey foge da sala e tranca a porta, enquanto Margaret é pega no caos. Ela volta ao laboratório e, ao olhar para a pesquisa, de repente congela.
Uma marca no seu pescoço mostra que ela estava infectada também. Os outros cientistas a colocam em uma câmara criogênica para interromper a infecção até que possam encontrar uma cura. Enquanto Ackerson lidera o grupo para fora da prisão, eles são cercados por mais mutantes, então abrem fogo para se defender. Gwen estava cercada e fecha os olhos esperando pelo fim, mas em vez disso, a mãe aparece e diz a ela que ela só pode salvar a todos graças ao poder da mãe congelando os mutantes. Gwen consegue escapar e se reunir aos outros para fugir. Assim que todos saem, Lyra fecha a porta enquanto ainda está dentro, porque também está infectada. Momentos depois, Joe encontra Mickey e o alienígena. Os guerreiros finalmente podem terminar o seu duelo, e uma luta feroz começa. Ambos usam toda a sua força, e depois de trocarem vários golpes e tiros, o John derruba o alienígena e o mata com uma lâmina de plasma. Então a Mickey abre a porta de um prédio antigo e oferece novamente ao John trabalharem juntos, mas ele se recusa. De repente, uma série de estruturas se ergue da superfície do Halo. Ao mesmo tempo, a frota humana entra na atmosfera do Halo. Mickey entra no prédio e John a segue, finalmente encontrando uma máquina com a voz que ele vem ouvindo na sua cabeça. E assim, a segunda temporada é finalizada.